um episódio interessante pra caramba. Teve aquela carga emocional. Eu não vou dizer desnecessária, Não, mas que deu um charme legal. Quebrou um pouquinho. A gente, por mais que a gente tinha a expectativa de que seria algo assim, mas posso dar minha opinião sincera? Superou minhas expectativas e mostrou que é realmente um episódio dirigido pelo Koichi Sakamoto. Cara, finalmente, mas ainda eu ainda senti digno de Koichi Sakamoto. Foi esse episódio 12. Cara, mas eu ainda senti que teve um toque da Akiko no episódio, sim. Não foi. Ela mexeu. Pra mim, eu fico com a impressão de que ela mexeu um pouco no episódio. Ela tem um quesinho dela. Tinha uma coisa que me incomodaram naquele episódio. Não me emocionei com esse episódio, mas foi legal. Não teve Akiko. Tem coisa de Sakamoto, Bebeto! Isso que importa! E, cara, realmente, esse episódio me passou a verdadeira vibe de Koichi Sakamoto. Sabe aquela coisa que quando você vê... Nós que já estamos acostumados a ver obras do Koichi Sakamoto, a gente vibra com os episódios. E o legal é que ele tem uma identidade, né? O Koichi Sakamoto tem uma identidade e você reconhece. Não tem como dizer que aquele episódio não é dele. Você pode ver 5 minutos e já sabe que foi ele que fez. Exatamente. É igual... Esse episódio, literalmente, ele teve a assinatura. É igual a cena do... Eu sei que o episódio anterior foi mediano, né? Mas tem uma cena que eu notei muito com o Sakamoto, que é a cena que o Todoroki entra no bar. Que mostra primeiramente o chapéu, aí depois ele entrando com a... Aquela que ele fala que já teve séries melhores nesse horário? Exatamente, Esse aqui já foi... Notei também. Ali foi mais bem frequentado. Já foi bem mais frequentado? Nossa, esse horário já teve séries melhores, hein? Eu falei, é isso, caralho, é verdade, tô falando isso há 10 episódios, eu tô falando. Mas assim, galera, Koichi Sakamoto manda muito bem, principalmente na cena de luta, né, que é um show à parte. A cena de luta que eles vão se transformando e vão batendo palma, usando as palmas dos monstros, cara, eu achei incrível, velho. Achei muito legal. Eu sinto falta. Até a carga dramática desse episódio tem a assinatura do Koichi Sakamoto. Pô, bebeu muito da fonte Sakamoto. Eu falei, agora sim é um episódio dirigido pelo Koichi Sakamoto que eu conheço. Porque a trama, sim, agora ela fez sentido. Porque no episódio passado foi jogadaço, irmão. Foi jogadaço. Precisou fazer um episódio ruim para ver um episódio bom e literalmente completar as lacunas que ficarem agora sim, eu vou fazer assim, eu vou ver esse episódio anterior e vou ver esse como se fosse um episódio único para ver se eu tenho essa mesma sensação. Legal, boa ideia. Amanhã eu vou tirar. O episódio anterior, assim, na minha mente ainda continua ruim, assim, mediano, né? Não ruim, mediano. Né? Você vai assistir esse episódio anterior 500 vezes, ele vai continuar ruim, cara. Porque ele é ruim. É ruim, é um episódio ruim. Eu acho só não é ruim, mas assim, não é um episódio que a gente vê a assinatura de Koichi Sakamoto. A gente só vê a assinatura do Koichi Sakamoto no episódio dessa semana, episódio 12. Eu tentando me iludir aqui, aí o Rodrigo vem lá e me dá um raio kick. Não, cara, porque, tipo assim, o cara chegou com o roteiro, ele falou, pô, isso aqui vai ser sensacional, vou gravar, porque só posso ter 2 episódios. Aí ele gravou o primeiro episódio, ele olhou que isso aqui não ficou legal. Aí ele voltou lá e falou, olha, isso aqui é uma merda, isso aqui tá uma merda, a gente precisa resolver. Vamos completar? Vamos fazer melhor? Aí ela fala assim, hoje eu não tô podendo escrever, vou, sei lá, então vou deixa dar banho no ursinho de pelúcia. Então deixa que eu escreva. Aí ele foi lá e remodelou tudo e entregou pra gente esse episódio maravilhoso. Inclusive, aproveita, Rodrigo, e fala desse episódio aí. Esse episódio é maravilhoso, cara. Esse episódio eu não tenho nem palavras. E sabe o que mais? Sabe o que mais? Esse episódio é tão maravilhoso que os personagens que eu mais detesto nessa série, que são os próprios Gozyujas, ficaram em segundo plano.
E esse episódio é lindo demais, cara. Você sabe o que faltou nesse episódio, para ser o episódio mais pica de todos os tempos? A cena final do pôr do sol com uma cruz e todo mundo na frente da cruz rezando pela moça que morreu. Era só isso que faltava. Porque de resto foi tudo sensacional, mano. A música de Gal Ranger, a interpretação do Red, mano. Não. Olha a interpretação desse Red, cara. Olha a interpretação desse Red, olha a interpretação do Rueiro, olha a interpretação do Red, cara. O cara em 2 episódios interpretou mais do que o Rueiro em 12. Olha. Não, pera aí. Vamos ser Outra honestos. coisa. Não, agora Não. tem que. Não, eu quero. Deixa eu aproveitar esse gancho de empolgação Deixa do o Rodrigo. Naru falar, ET. Deixa o Naru Eu falar. quero- Não, deixa eu pegar Fala, esse Naru, gancho do fala, Rodrigo. meu querido. Vai, Naru, fala. Cara, você falou que 2 episódios ele fez mais que o Rueiro. Não foi em 2 episódios, não. Em 5 minutos que ele fez. Os 5 minutos que ele entrou. Eu não tô nem dizendo que ele falou. Até o momento que ele falou. Os 5 minutos que ele entra, sem falar nada, ele fez mais que o Bueiro em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Não só como o Bueiro, mas como que ele. Cara, eu vou esplachar. Como YouTube. Nada mais. Ô, Eternal, sabe o que faltou tocar? Depois que acabou a música da mina lá do Gal Ranger, sabe o que faltou tocar? Há quanto tempo que eu deixei você? Fui chorando de saudade. Tema de a viagem. Nova, mano. Oh, meu Deus, cara, que vamos lá. episódio maravilhoso. Deixa eu ver só aqui que o bom. Bebeto falou. Teve luta sem estar transformado. Absoluto. Teve cinema. É uma coisa que falta- Embora essa sequência, Foi curta. tipo de sequência Foi de curta, mas foi esse muito tipo de bom. sequência de luta, esse mesmo tipo de sequência de luta que é uma assinatura do selo Koji Sakamoto, a gente vê em Gokaiger, num único episódio que tem deles fazendo isso, a gente vê isso em Gokaiger e a gente vê isso no filme Space Squad versus Kill Ranger. Bom também. Né? Mas tem uma diferença. Ela tá dizendo que a gente tá falando mal de Goziuger. Não, por incrível que pareça. Não, hoje não. Hoje Hoje não. Hoje a É. gente tá falando bem. Né? Dos personagens dos Na 5 verdade- Goziuger, talvez, mas o episódio foi muito É, Não. eu já ia falar Não, a verdade. não. É isso. Aí eu tenho que destacar que o Rikuo Recuo, Brilho. mandou bem. O Sim. Recuo, mandou bem. brilhou. O Rikuo brilhou nesse episódio. E tem Ele- tudo a ver, Eternal, porque o Rico é um músico, né? Ele é um cantor, um O boy Rico band, é de uma boy cantor band, e né? tudo mais. É um idol, Foi- né? Não, e Ele assim, tem tudo a ver. É músico. Uhum. O Rodrigo detesta. Merda, esse personagem merda, eu odeio esse cara. mas o. Não, Não, não. o Rico, Eu- na- eu você senti o cheiro disso aí o de, Rico, ó, né, inveja. Ele brilhou nesse episódio. Olha aí, Rodrigo, tu tem, o segundo E Naruto aí- tem inveja E do aí, o Rico. que, que acontece? Também. A canção foi tão profunda, foi tão intensa, que, meus amigos, aí eu tenho que. Pô, peraí, vou até fazer isso. Eu vou pegar meu boné pra tirar o chapéu pra Koichi Sakamoto. Porque o cara simplesmente me traz do cemitério de robôs o fucking Gal King. Desculpa, galera, eu não gostei disso. Não gostei. Eu gostei. Não, Podia não, podia ter não. tocado o tema, hein, mano? Explica por que você não gostou, que eu vou rebater. Agora eu vou rebater. Agora- Cara, eu queria que trouxessem o Gal Lion, só isso. Bastava isso pra mim. Não, o Não Gal. precisava ter trago o Gal King. O Gal. Porque esse negócio de Cara, ficar pegando... você pediu a mão, te entregaram o braço e você tá reclamando? Pois é, velho. Não quero isso. Eu queria só o Gaio Lion naquela cena, dele avançando em cima do... Nossa, seria incrível. O Gaio Lion com aquela leãozão. Fugindo, cruel. né? Ficou exatamente. mais bonito ele trazer o Gal King, que é a fusão dos espíritos. Não, cara, é porque Vai. ficam só reciclando o robô, né? Chato. Pegando o robô morto lá do... 10 anos de reciclagem, uns 20 anos de reciclagem, você tá reclamando agora. É isso? Não, eu não conheço os 20 anos, desculpa. Mas Ah, eles, é ficam verdade. eles ficam pegando os robôs lá do cemitério e trazendo... Eu queria que fosse pelo menos o Gaio Lion, aquela cena ali. Pra mim se tornaria ainda melhor. Então, mas é que aí é que tá. Como no cemitério já estão os robôs em Gatai, já a versão robô, talvez o que faltou para mim, seguindo essa sua ideia,
seja tipo o desmembramento do robô nas bolinhas que tem Isso, seria ótimo. Sortes, né? Pra mim, E aí sair só o ótimo. Gal, beleza, seria concordo ótimo. com você. Mas isso não tira o brilho do Gal King aparecer, mano. Não, o Gal King aparecer é lindo, Tipo, só que pra mim não tem nada a ver, entendeu? E Não- sabe não o que é o queria mais aquilo ali. engraçado? O Gal King respondeu o chamado da música de Do Gal Ranger. coração. Do coração. O chamado Pô, do Meu coração amigo. do Cara, Gal velho, Red. Mas já que o Eternal não gosta de romance, ele não curtiu essa. Não, ele Agora eu vou- Não, Ele agora odiou vamos voltar, aquilo. Lucas. Agora eu vou ter que defender o Eternal agora. Vou te defender, Eternal. Olha como eu vou te defender. O Olha, Eternal não gosta de homens que se apaixonam por mulheres que são congeladas. É diferente. É outra parada. Isso. Ele não quando tem ela nada já tá, contra mulheres que o são... cadáver dela tá sendo violado lá pelo Duke Org, ele não liga, né? Ai, mano. Qual o termo que você usa? Foi muito errado. Não, mas, Cara. assim, mas nesse caso, eu achei a cena de amor, vamos botar dessa forma, a Foi, cena foi de bom. amor Não, foi bonito. dentro desse episódio. Deixa eu falar, porra! Desculpe. A cena de amor que foi construída nesse episódio foi bem construída, então eu tenho que tirar. Ó, de novo, ó. O que eu, Eu assim, tiro o meu chapéu. eu achei legal. Tinha que Achei ter legal tocado o a romance, viagem. a questão do. O que eu gostei daquele lance mesmo é a questão dele se culpar, né? Sim, Não. Foi por causa dele, né? Foi por causa dele. Sim, Isso sim. foi uma coisa que se encaixou. Isso foi uma peça que estava faltando do episódio anterior. Parabéns. E eu até falei com o Narutaki, né, em off aqui no WhatsApp, que se esse plot, né, do Todoroki fosse utilizado num dos Gozyuja, Porra, Cara, mano, olha cara, a diferença. Cara, mano. aí seria Olha a muito diferença. melhor. Foi o que eu comentei com ele. Aí seria aí deixaria uma carga emocional, uma carga de impacto muito mais caprichada. Eu até comentei com ele. Se eles fizessem isso, por exemplo, com a... Ai, eu esqueci o nome dos personagens. A assumindo. Gozo Unicorn. Seria Assumindo. perfeito. Seria perfeito, porque ninguém sabe, ela nunca sabe o que houve com a irmãzinha dela. Imagina só ela chegar quase do final da série e ela descobrir que a irmãzinha dela virou um Oni daquele jeito lá. No One. Um Oni. Nossa. Cara, Não, seria isso também imagina o peso. Isso também ficou muito mais explicado, porque a gente sabe que os humanos são escolhidos por traços que lembram por traços que remetem aos no-ones específicos, né? Só que nesse episódio, um no-one foi possuído por um outro no-one que possuiu uma humana que estava morta. Tava morrendo no momento. Ele estava morrendo, então simplesmente aquele no-one, tanto é que eles explicaram bem, pelo menos na parte da legenda, fala que é um Oni no-one. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, caraca, é um Oni, é um demônio no-one. Então, tipo, tem noção do quanto isso é. Meus irmãos. Agora tem que desenvolver isso aí, né? Tem que desenvolver. Tipo assim, Esse negócio aí. Outra coisa também. Nós tivemos o nosso primeiro monstro que simplesmente ficou gigante. Porque era no One fora da curva. Era tanta maldade que ele tinha que ele cresceu. Eu falei, uau! Não, aí os Ultraman são tudo mal. Eu não sei se vocês repararam, vocês concordam comigo, mas a coisa, esse... Pronto, Naruto tá aqui, ó. É só tu ficar mal, muito mal, que tu fica grande. Nessa lógica do Eternal aí. O cara já ofendeu os banguelos. Aí agora tá ofendendo os baixinhos de estatura, já ofendeu os caras. Ele tá demais essa live hoje. Não sei o que tá acontecendo. Se a gente não for cancelado hoje... Não, pera aí, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Meninos, tem gente que assiste a live nessa...
Já falei, se a gente não for cancelado hoje, a gente não é cancelado nunca mais. Parei, ninguém assiste isso aqui, não. É só nós mesmo que fica aqui. Enfim. Então, deixa eu falar o que eu ia falar agora. Eu não sei como é que vocês separaram, mas a coisa com aquele No One foi tão assim, fora da curva, foi tão assim, inesperada, que até mesmo a rainha, ela achou estranho. Ela mandou a Buquê investigar o que foi que aconteceu. Porque ele foi totalmente fora de terra, fora da casinha, estava desestabilizado de geral. Sim. Isso tinha um peso. É absurdo. Que nem mesmo ele sabia o que poderia acontecer. E que, inclusive, despertou a curiosidade do Kwon. Sim, aquilo foi interessante. Não, outra coisa que eu tenho que elogiar. Finalmente rolou uma trocação sincera, 5 minutinhos na mão entre os irmãos. Ficou legal. Nem perder a Logicamente, tinha que cair na mão do Sakamito pra fazer uma trocação sincera entre os irmãos. Logicamente, o Bueiro apanhou, não foi nada bem, como sempre. Mas pelo menos rolou uma trocação Pelo menos sincera. ele conseguiu lutar minimamente aceitável. Foi A uma trocação do Bueiro foi como a minimamente gente aceitável. costuma dizer, a clássica trocação sincera. 5 minutos Agora uma coisa sobre o Riku, né? Aquele lance da audição dele, né? Ele escutar só uma frasezinha da boca da Luna e depois sair cantando a música foi bem forçadinho, né? Não, ele leu a partitura, cara. Ele leu a partitura e leu a letra. Deve ter lido a partitura da música, porque... Eu vou. Isso aí foi a Kiko, será? A Kiko apareceu lá no... Não, eu vou. Eu já tô aqui fazendo. Vamos relevar porque foi emocionante. Eu tô passando paninho porque foi emocionante. Eu não Tá tô bom. defendendo o cara, não, porque eu nem gosto dele. Eu acho ele um merda, sério mesmo. Eu acho ele um dos piores personagens de Super Sentai que eu já vi. É O ele. que não é, né? O que não é, né? O que não é? O Pra que mim não é, é. Não cara. é um péssimo personagem, né? É, Vamos lá. sim. Ele é sim. um péssimo personagem pro Rodrigo Peneira. Pro Rodrigo, pra mim. Aqui, Ué, cara, mas não é as opiniões que a gente tá dando aqui? ou a gente tá Exatamente, é falando? você mesmo, bonitão. Você mesmo. manda ver, Rodrigo. Tá implícito que é Deixa pra aí. mim. Pronto. Eu gosto do cara. Mas foi bonito, cara. Foi bonito o cara cantando. Só que assim, Então, o personagem tem uma atitude bonita, se comporta como gente durante um episódio e depois ele fica bobo de novo, mano. Essa que é a parada, entendeu? a passada de pano tá valendo? Tá tá valendo. valendo, Pode passar tá pano valendo. pro cara. Pode passar Eu pano não pro gosto cara. dele, mas Vamos foi legal. Aqui, ó. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho, só pra eu ler os comentários aqui que mandaram. Que isso? Bateu o Flávio aqui. O Ziuge tá roubando os atores de Ultraman para ser os Universe Senshi. Já teve de Z, Trigger e de Taiga. É interessante, é uma interessante do... Falando, eles tão pegando. aí, falando sobre a questão do Gal King, né? Que os mechas fazem parte da história. Sim, exatamente. Foi o que foi relatado no episódio 0. Foi o que foi relatado no episódio 0, que os mechas enfrentaram uma ameaça maior. Essa ameaça maior foi lá, derrotou, lutou um pouco o poder que eles tinham. Eles mandaram seus poderes para o Tega Sword, que derrotou essa ameaça maior. E eles ficaram em coma, né? Ficou... Ou morreram, sei lá. Eles simplesmente... Eles morreram. Bebeto me pediu um ASMR. Tem que fazer. Vamos lá. Vocês não acharam estranho o jeito que a Luna o jeito que o Gaia salvou a Luna? Dele pulando do mecha? Assim, primeiramente rolou aquele corte da Deca Claw. Sim. E o Gaia indo até pra chegar lá dentro. Esse entrou CG dentro do monstro. CGI foi melhor que o do Gabo. Foi. O pior é que eu tenho que assumir que foi. Foi melhor, bem melhor. Tem que assumir que foi, né? Então, olha o último comentário aqui. Eu não sei, eu sei que não tá no tema, mas qual é a aposta de vocês para o vilão final de Gabi? A gente ainda tá demorando para cravar isso. Eu vou ser bem sincero. No final da live a gente fala. Tá, mas eu vou esperar. Eu já tô dando minha opinião. Eu vou esperar o episódio 40 para poder cravar essa resposta.
Já tô dando minha resposta aqui. Outra coisa também que eu tenho que destacar, que foi lindo, que eu senti falta no episódio anterior e eles usaram. O Gao Lion, né? O Gaia Todoroki, lutando como Galhead de verdade. Primeiramente, usando o Lion Fang. Ele ia se aberto. sacrificar, né? Ele ia se sacrificar, ele ia morrer. Exatamente. O Lion Fang aberto. Ele ia morrer por amor. Ele ia morrer porque ele se culpava, né, pela morte olha dela. aí, que bonito. Que bonito. Bonito. Não, reconheço, foi bonito. Foi bonito. Quem nunca? Aí, Quem nunca? ele usando o Lion Fang, e dando porrada naquele Oni no One, né? Quando ele vira de costas, ele me puxa o Gal, vem você. Puta que pariu. Foi legal. E ele toma uma porrada, ele pula pro outro lado, quando ele do nada ele me puxa Falcon Summoner, eu... Puta que pariu, ele se atentou, meu Deus! Cara, Gal Ranger, cara, é uma série incrível, cara. Eu acho o Gal Ranger muito bom, velho. Mano, ele usou todas as armas do Galhead. Só faltava ele puxar de Oken. Se ele puxar de Oken, eu falo... Foda-se, acabou. Encerra o episódio, irmão. Se ele me puxa aquela daga de Oken, eu falo, não, acabou, irmão. Acabou o episódio. Ele puxa a adaga e faz a flautinha, cara. Pô, nossa. Não. Não, aí é outra daga. É outra daga que faz flauta. Cara, mas se ele me puxa de... Não, outro detalhe também que pegou no... Outra coisa também que ele pegou no detalhe, que ele pega no emocional, que é o Gal King lá, lutando, dando porrada, lutando junto com o Tega Sword Blue, Deca Claw, que inclusive eu já tinha comentado que já tá começando a dar umas pistas de um possível Gatai, né? Já temos o Deca Sword Blue, o Tega Sword Blue, utilizando o azul e o braço do vermelho. Então, já temos... Sinceramente, eu não queria, né? Mas aparentemente vai ter. Eu também não queria, HR, mas assim, eles já estão soltando algumas pistas. Será que vai rolar o Gatai? Não sei. Cara, eu pessoalmente preferia que não, mas... Eu também não queria, mas é aquela coisa, gente. Se tiver que acontecer, tem que ser um momento que justifique. Né? Tá, vai esperando. Cara, a Kiko. É a Kiko. Você tem esperança de que vai fazer alguma coisa legal? É a Kiko, velho. Koshi Sakamoto vai voltar pra dirigir esse episódio. Eu vou repetir. Eu vou refazer a minha frase. Não precisa ter Gatai, não, tá? Tá bom, deixa assim. É porque o diferencial é esse, né? Eu adoro esse diferencial de Gozyuja, né? Que os não, pode ter, no pode ter, tipo assim, um armamento extra, como por exemplo a Deca Claw foi. Beleza. Aceitável. Deixa assim. Cara, eu aceito até o Kagebushi. O Kagebushi. Eu aceito isso. Pra não ter que ter esse momento, entendeu? Eu acho que, a não ser que apareça outro personagem, robô gigante, eu acho que não deve rolar um... O Gatai deve ficar só nessa parada de armas, porque até onde a gente entende, o Tega Sword, ele é um ser único com 5 formas diferentes, cada forma controlada por um membro da equipe, né? Sim. Ele não se divide em 5, fora o momento que ele usou a estrelinha lá, a mágica do Ninja, ele não, por sua própria vontade, seu próprio poder, ele não se divide em 5 deuses, não existem 5 deuses, existe um, que é ele. Então, talvez o máximo que possa acontecer é as armas, né, que definem ali cada forma da usar uma arma, que define cada piloto, ele poder encaixar aquilo no corpo dele de alguma forma que o torne um Tega Sword mais poderoso. Sim. Né? Eu acho que, fora disso, se não aparecer um outro deus, digamos assim, novo dentro da história, que não seja o Dai Suijin da vida, um outro deus, um outro Tega, eu não acredito que aconteça nenhum tipo de Gatai, tipo Mecha com Mecha. Eu acho que vai ficar só nessa parada do... Tomara. Das armas, entendeu? Tomara. Eu consigo imaginar bem legal, de vez em quando, o Tega Sword com um ou outro trocando as armas fácil. Por exemplo, um negócio que seria maneiro seria, por exemplo, o Tega Sword Black, que apareceu, inclusive, no início do episódio, lutando contra o Mecha da Buquê,
Que a Que gente apanhou, falou- que apanhou, né? que a gente tava falando que não teve luta de robô, teve, mas ela foi tão ignorada, Isso. a gente nem Total. lembrava. Uhum. Mas convenhamos, aquela luta foi bem ignorável mesmo. Foi bem ignorada, foi bem tipo, a gente só lembrou que teve porque, tipo, Eu nem lembrava. a gente só falou assim, ela tava no Pegasus hoje, bicho. Maneiro. Pra mim, é porque tava tendo Tipo uma aranha. Tava tendo uma luta tão louca lá no galpão lá que eu esqueci até que a Sumino não tava lá. Exatamente, Eu a acho gente que falou que tá tendo Assumindo sumiu. Badum. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários rapidinho. É impressão minha ou o Eterno está tendo um ataque? Eu tava tendo um ataque de surto, de felicidade, porque o Koichi Sakamoto ele se apegou aos detalhes maravilhosos de Gaurange e Na verdade, ele fez o que deu, né? O que o roteiro não deixou. Não, ele fazer. mas assim, ele pegou muita gente, e eu vou falar Sim. também, mas daqui a pouco de um outro detalhe, né? Tá falando aqui, até agora os vilões da Era Real foi Zero One, inteligência artificial, Saber, um escritor de birra, Revice, um fanboy de Kamen Rider, Gitz, um Pedro Bial do mal, Gotchard, um maluco do ouro. Assim, vamos esperar para ver o que vai vir em Gávea, né? Eu acho que o legal do Gotcha, ele acertou muito bem, foi o Maluco do Ouro. Garen era o Maluco do Ouro. Não, e o Revice também foi um fanboy de Kamen Rider, tá certinho. Tá. Não. Tá bom, Thalia, tá bom. Continua. A gente vai levantar a tua hashtag sempre. Não que a gente apoie, mas a gente vai levantar. Agora o que me Inclusive, deixa o triste... Rose Wolf vai ter um power-up de novo. De novo. Como diria o Godini, de novo. Eu acho um power-up na roupa, talvez. É isso? Um traje? Deve ser, mas... Power-up, cara. Mas, assim, só faço Porque a seguinte pergunta pra pode ser só a vocês. espada, né? Uma espada. Porque se for... Mesmo que seja só na roupa ou seja uma espada, sendo um power-up, ele vai trazer algum poder diferente, né? Não, Só mas vamos a espada já conta como power-up. Então Sim, pode ser na roupa, entendeu? Também. Eu só vou fazer uma seguinte pergunta. Pra quê? Não assisto Goziut. Arthur, acho que você... Tá perdendo nada. Tá perdendo esse episódio, cara. Tá perdendo esse episódio agora. Mas sigo assistindo, pois a live de vocês é maravilhosa, mesmo que eu não curto você. Obrigada! Nossa, temos um fã, galera. Nosso primeiro fã. Obrigado. Zoeira, a Thalia também é nossa fã, eu acho. Thalia é nossa fã. Bebeto mesmo. também. Sabe o que pode acontecer de Gatai também, para encerrar? O Gatai, ao invés de ser um Gatai externo, de várias peças, vários robôs se juntando, pode ser simplesmente a capacidade dos 5 utilizarem o Tegasword ao mesmo tempo numa mesma cabine. Seria maneiro. Interessante. Teria que ser muito bem... Muito bem. Porque eles poderiam aproveitar o tema de amizade, superação, essas coisas que a gente sabe que tem, né? O poder do amor. A força do amor e da amizade. Exato. Dá para escrever um roteiro bom com isso, se eles souberem fazer. Temos um bom escritor aqui embaixo. Né? Mas aí cai naquele mesmo detalhe. Cara, é a Kiko. É a Kiko, é verdade. Não vai. Vamos esquecer esse assunto? Vamos esquecer esse assunto. O melhor power-up dele, melhor power-up para ele seriam 30 aulas. Concordo! Dias de aula de interpretação de teatro. Ele vai se inscrever na escola Niemeyer de teatro. Deixa eu só destacar mais uma outra. Francisco Coco de atuação. Uma outra coisa também que foi um fator emocional que o Koichi Sakamoto. Cara, eu vou elogiar esse episódio para sempre, porque o Koichi Sakamoto entregou tudo. Foi simplesmente o Gaia Todoroki dentro do Gao King, porque ele assumiu o Gao King. Nossa, já me deu aquele... Que é isso, Aí, pô, deixou emocionado, porque, cara, como eu falei, Gao King eu acho legal o Eternal, porque a emoção dele fica evidente até no corpo, né? Que ele fica se movimentando assim e tal. Cara, mas é porque eu já falei, Gao Range é uma das séries que mexe com o meu coração. Sim, é muito bom, cara.
É muito boa. Foi você, inclusive, que me indicou Gao Ranger. Uhum. E eu fiquei bem apegado à série. Né? E assim, ele fazendo o Jack Tyson. Aí ele fala o golpe final do Gao King. Ele fala o negócio do Gao King. Ele fala o Jack Tyson, que é aquela frase que os Gao Rangers falavam quando eles usavam a Hyakujuken. Hyakujuken, isso, exatamente. Eles usavam a Hyakujuken, eles faziam o Jack Tyson. Uhum. E lançava o golpe final, e ele fez o Jack Tyson. Cara, aí dá vontade de rever Gao Ranger. Só te falar, é sério. Eu tô dizendo, cara, que fica evidente no corpo dele, ele fica se mexendo. Aí ele falou Jack Tyson, Jack Tyson e Rugido da Terra, Animal Raptor. E aí sai o Animal Raptor. Nossa, então, pessoal, nota pro episódio. Vou dar um 9. Vou dar um 9 bem dado. Vou dar um 8. 8. Vou dar um 9 porque, assim, foi um episódio digno de Koichi Sakamoto. Outra coisa também que me pegou muito. Na hora que o Gao King apareceu com o tema You are the King. You are the King. Sim, instrumental. Tocou só no instrumental. Mas quando tocou... Mas lembra se no Black Daisuken apareceu algo similar ou não? Não lembro. Acho que não, até porque os temas de Silver são uma merda, cara. Até porque, explicando, o Daisuken era uma habilidade do Sentai Ring. O Daisuken era uma habilidade do Sentai Sentai Ring. No caso aqui, foi um milagre. Ele foi invocado. Ele foi invocado pela canção da Terra, pela canção do Gao Ranger. O conceito de milagre que tem nos Sentais. Em todo Sentai, quando não tem mais nenhuma solução, aí acontece um milagre. Aconteceu um milagre. Aconteceu aqui. Exatamente. É a solução simples. E fora que, assim, a parte... E fora que, assim, eu tenho uma nota 9 também, porque esse episódio me pegou muito, porque ele mexe com uma coisa que eu amo, que é música. Então, assim, tocar música da menina da Luna, que é cantada, que é a mesma música que a menina de Gao Ranger cantava junto. Eu não me recordo muito bem, então nem sei dizer se lembrei, Tetomu. Ela cantava. A Tetomu cantava junto com o Shirogane. O Shirogane ficava acompanhando ela na flauta. Pro Gao Servo, né? Gao Dias. Gao Dias. Então, assim, aí, tipo, aí você junta tudo isso, remetendo ao que você assistiu em Gao Ranger, e sendo refletido na série com fidelidade. É isso, foi isso que me pegou. E a parte musical, assim, eu falei, é uma pena, né, velho? Que é como eu falei, né? O plot desse personagem poderia ser muito bem encaixado no personagem de Gozyuja mesmo, até mesmo pra deixar melhor a história de alguns, né? Individualmente, assim que eu falo. Mas aquilo, né? Volto a dizer, mano, todos os personagens que entram são personagens maravilhosos que poderiam ser muito mais desenvolvidos, poderiam ter muito mais tempo de tela e são excluídos da série porque sim. Mas nesse caso fez sentido. Mas, por incrível que pareça, sim, porque ele é um andarilho, né? Ele chegou, fez o que ele concluiu, e a conclusão dele concluiu a jornada dele. Que ele queria só ter a mulher dele de volta. Ele jura, né? Ele jura pra ela que vai renascer, algo assim. Vão se encontrar de novo em outras vidas. Ela vai voltar. A viagem, só faltou tocar a viagem. Não tocou a viagem, mano. Aí eu me pergunto. O episódio é uma viagem, entendeu? No final do episódio. Que não é da Kiko. No final do episódio ele dá o anel pro Rico e acaba. Exato. Assim, merecido. Porque foi o Rico que literalmente deu isso de presente pra ele. O Rico que operou o milagre, né? É o Rico que operou o milagre, com certeza. Então, assim, vamos combinar. Um 9, principalmente pela parte musical. Então, Sakamoto. Obrigado. Então, tá. Eu dou um 8 e é isso.
É isso. Vai, Naru. Não, eu quero ver a sua primeiro. Eu vou dar 10, mas tipo, 10 menos 5, menos 1 de cada integrante, 5 dá 5. Aí soma mais um pelo Todoroki. Gal King, 6, 7 pelo Todoroki, que foi um excelente head, um dos melhores heads que eu já vi. São 8 mais um pela produção 7, musical. 8 pelo Sakamoto, 9 pela cena de luta de transformação, aí tira 1 do Rico cantando, porque eu não gosto dele. Vai pra Então 8. são 8. Adicionar mais um da parte do amor do Todoroki com a menina lá. Já são Legal. 9. Eu coloco mais um pela cena da luta dos robôs, 10. Só que aí eu tiro 1 porque não teve a cruz e o pôr do sol, nota 9. Então, agora que é o problema. Eu vou dar uns 6,5, quase 7 pra série. Episódio. Nossa, Tá bom. cara, sério. Nossa, pra esse episódio você vai dar um 7? 6,5, achando quase que- 7. 6,5. Peraí, ou é 6,5 é 7? Não, é porque ele não é ruim pra ser um 6,5, mas pra mim também não é um bom pra ter um 7. É um. Não sei, Eu Bom, entendo, tipo isso. eu entendo um pouco porque Vai sofrer é nos um- próximos episódios, então, É. viu, filho? Porque Não, é porque é o seguinte. eu acho que É. o melhor de Ghost User foi alcançado aqui, cara. Não vai ter mais. Esquece. Por que que eu tô achando eu tô achando que vai ser difícil deles desenvolverem um episódio tão impactante quanto Próximo- esse. próximo Por que que episódio eu não tô falando tão vai falar bom do, assim? O próximo episódio vai falar sobre o Rio do Yellow, né? do Yellow. Do Yellow. Finalmente, É. vão explorar a história do Yellow. Eu acho, eu não tenho certeza, mas Assim não. esperamos. Amém. Me dá medo, mas esperamos. Bom, vamos dar uma lida aqui nos comentários antes da gente. Não, deixa o Naru terminar. O Naru falou que é 6,75. Mas Vai ele está deixar ficar. justificando. é. Eu entendo que tem esse apego emocional por Gaurange. Eu sei que isso pesa muito pra vocês, que tá, lógico, pô, dá uma coisa assim, mas pra mim, que não tenho esse apelo todo pela série Gaurange, foi algo assim meio que ok. Foi um ok. Como se, tipo assim, eu acho que poderia fazer algo que, se fosse, que teria um efeito semelhante se fosse com outra série, por exemplo, que eu tenho a mesma empolgação. Se fosse, por exemplo, algo semelhante com Boku Angels, com Jetman, eu acho que eu teria a mesma empolgação que vocês tiveram hoje. Pra mim, que, tá, eu vi Gauranges, mas não tem esse apelo todo, então, pra mim, dá um 6,5, sai quase 7. E, tipo assim, não foi um episódio ruim, eu achei que foi, os argumentos de vocês foram, concordo, de certa forma, plenamente com vocês, mas o apego pra mim, nesse episódio, não foi essa coisa toda. E pra mim, se eles fizerem, igual o HR falou, se eles pegassem esse plot e fizessem com o personagem principal, aí sim, eu diria, não, cara, aí sim teria uma qualidade. Então, aí eu daria um 9 fantástico, mas não. Eles É com o personagem que vai embora. eles É personagem secundário. eles Potencial desperdiçaram desperdiçado. algo que poderia ser incrível com o passageiro. Foi personagem. Foi potencial desperdiçado. Na sua opinião. Demais, por isso que eu digo 6,5, quase 7. Sabe, ó, eu vou resolver Gozil já agora. Agora eu vou resolver Gozil. Lá vem. Peraí, vai. Ó, você pega o Gaia Todoroki, ó, você pega o Gaia Todoroki, você pega o pesquisador, você pega E o o Tokunatsu. Tokunatsu e faz uma equipe. Pronto. Você resolve Gozil. Você quer os novos Gozilhos aí. Eles vão levar a sério. Pronto. É porque normalmente os atores que aparecem, né? Os personagens Enfim, que aparecem são tão interessantes quanto ou mais, né? Que os personagens principais. Então, é isso. Vamos dar uma lida aqui nos comentários rapidinho. Bebeto perguntando, só queria saber cadê o sexto membro. O pessoal tá falando, ó, segundo o Rodrigo, é o Gariúdo. É o Gariúdo? Vai virar sexto membro com a força do amor. Espera, aguarde. Na boa, eu não entendo como as pessoas da Tokunet não assistem. Arthur! Obrigado! Talvez porque Arthur falte aí adora. um compartilhamento a mais, Ô, né? Falta aí uma Arthur, força no deixa- compartilhamento. Ó, já que você tem
acha tanta gente isso, pô, compartilha com a galera. Uhum. Fala que toda quinta-feira a gente tá aqui fazendo esse bate-papo bem humorado, bem alegre. A gente fica aqui por quase 2 horas, por mais de 2 horas falando besteira mas verdades acima de tudo. E Se vale aparecer- As nossas verdades, né? se aparecer na próxima live, tu tiver certeza que vai chamar mais gente, eu prometo que eu não vou ser ofensivo com os membros da equipe na próxima live de novo. Eu vou ser a versão. Poxa, Mal. pior que a gente gosta de você. Não. ofensivo. Mas Gosto do enfim, chato, né? Eu também gosto da versão ofensiva. É muito mais eu. Mas eu faria o favor de tentar tomar acho que uns 2 ou 3 Gadernal, uns 5 Rivotril e 10 litros de suco de maracujá pra ser uma pessoa minimamente decente e boazinha. Vamos lá. O Gabriel, me diga uma coisa. O que vocês acharam daquele especial de Gotcha sobre a Lápis? Tipo, eu vi umas pessoas falando que ele é ruim, tem cenas mais 18 desnecessárias. Eu não vi ainda. Temos uma live que nós falamos sobre isso, né? Nós fizemos nós demos a nossa opinião sobre o especial da Láquis, né? Mas a gente recomenda que você dê O desnecessário desse episódio da Lax é só o sangue CGI. O resto tá tudo bom. E o raio de sol que entrou na hora errada. O raio de sol deveria ter mirado um pouquinho mais pra lá. Sabe? Um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para cima. Teria ter Que sido, isso, teria ter galera, sido. que isso. Final de Lembre-se. Final de Godzilla será todos os mechas lutando ao lado dos protagonistas. Se for bem contextualizado, se for bem contextualizado, eu passo até pano para esse final. Né? Vai ter um Aí momento eu, que aí eu só os lembro bonecos vão vocês. Cara, é a Kiko. É a Kiko. Se for bem contextualizado, Cara, é a Kiko. eu quero. Deixa eu acreditar, Kiko, deixa eu me iludir. Não, Deixa eu me é iludir, a mas- Kiko. Assim, não tem um filme ou algo assim que aparece um monte de mecha, né? É o Tem um zero. filme, né? Episódio 0. É o episódio 0. Vocês Não, estão projetando o- algo que não o é o filme. objetivo da série. Tem o filme dos Gokaiger. Aparece um monte de mecha, né? Até Isso. eles fazem Então, mas Rider ali é muito. Mas ali é tudo cena reutilizada, cara. Isso Não aí é gravado do zero. Não é regravado não. Vocês estão projetando algo que não é o objetivo da série. É porque a gente só tá visando o melhor. É o que eu falo. Nesse ponto eu vou dizer, cara, é porque a gente tá visualizando uma série sem a Kiko e com o produtor e uma equipe equipe decente. Um problema na verdade- É é que é a Kiko. Na verdade, qualquer. na verdade, a gente tá no episódio 12, cara. Qualquer pessoa que falar alguma coisa a respeito da série tá. Não sei qual foi a palavra que ele usou, mas tá teorizando sobre algo que não é o objetivo da série. A série vai seguir. Porque quando a gente. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer os roteiros lá no Rider, acho que eu parei no episódio 4 ou 5. Quando eu comecei a fazer os reviews lá, eu tinha uma visão de que a série ia para um lado, que era a guerra, focar na guerra entre os Sentais, né, os Heads, e trazer atores para interpretar, se não todos, pelo menos aí uns 80% dos Heads. E a gente viu que a série não vai para esse lado. Ela apresenta os anéis à torta e à direita sem a menor explicação de onde os anéis saíram. Então a série já foi para um lado que a gente teorizou lá no começo e ela já está indo para um lado completamente diferente. Então o que a gente faz aqui não é querer que a série vá para um lado ou outro, é só teorizar e dizer assim, nossa, para mim, eu gostaria que fosse desse jeito. Eternal, ele gostaria que fosse de outro jeito. A gente é como se fosse um GPS, a gente está só dando um caminho para a série, entendeu? O único E assim, tem um detalhe, como o próprio Rodrigo acabou de dizer, estamos no episódio 12, tem histórias de personagens que ainda nem foram desenvolvidas, como a do personagem, como a do Gozo Tierno, como a do Yellow, que ainda não foi desenvolvida. Então, assim, a gente está criando só as nossas teorias, as nossas bases, com o material que nós temos até o presente momento. Exato. A gente não está pegando, por exemplo, scans futuras, a gente não está pegando essas informações, a gente está pegando as informações pelo que a gente vê da série. A gente está vendo... Por exemplo, eu estou teorizando que o 6º membro vai ser o irmão do Coelho.
é uma teoria. Pelo que Não, eu já Isso pode eu ter- concordo com essa teoria totalmente. Pelo que eu já assisti de Super Sentai, pelo que eu já acompanho da malandragem que roteiro de Super Sentai geralmente usa. E vamos combinar que o Gariudo apareceu no episódio que apareceu Zyuranger. Quem é que em Zyuranger, o que a gente teve mesmo? A gente teve 2 irmãos que brigaram. Exato. Olha Que só, foi o Geki e o Burai. construindo Eles pontos aí. brigaram. Chegou numa parte da série. Ah, não, vamos se unir, vamos lutar junto. Vamos ser amigos? Eu vou tirar essa faca aqui do seu bucho que eu enfiei e aí a gente vai ser amiguinho. Goziud me fez passar ódio quando eu vi o Goziu Leon, vulgo o personagem que eu não gosto. Aí, Rodrigo, esse tá contigo. Usando o poder tá de contigo. Zyuonger, meu Sentai favorito. Puta, isso foi triste. Não, Mas eu ele relevo. ele usou de forma certa. Mas eu entendo vocês não gostarem. Mas ele usou. Mas de ele forma- não é digno, cara. Ele não é digno. É simples Pô, assim. então se for assim, ele também não foi digno de ter replicado o Riba Gaeshi do Sambuca. Não, é verdade, é verdade. Não foi digno. Não, vamos pra Você, ser sério. você tem Não, um não, ponto, peraí. você tem um ponto, Eternal. Vamos ser mais honestos. Nenhum Foi deles bonito? É Foi. digno Mas não de foi- usar nenhum anel. Nenhum deles é digno Só de o próprio nada. Goziu Leon e Nenhum deles é digno de nada. É No só, máximo- só o Gariudo que caçou a galera pra pegar o anel. Ele é digno. Cara, o Gariudo, Não, ele acho é que o digno de único- ser o- castrado. Os únicos, que eu que estou, isso, cara? os únicos que eu ainda estou passando o meu paninho é o Goziu Eagle e a Goziu Unicorn. Até Não, o cara. presente momento. Não, Só. eu também gosto muito deles, mas mesmo assim, eles não são dignos. Não o são Bebeto dignos. me fez um pedido aqui. Tokonatsu daria o melhor vilão do que aquele Gariudo vergonha alheia. Então, Não vou dizer que daria um melhor vilão, É mas porque ele o seria um Tokunatsu- personagem muito melhor desenvolvido. Assim, Eu não sei, achei- eu não sei se a minha visão do Tokunatsu tá correta, mas o Tokunatsu ele não parecia ser digamos assim, um vilão, assim. Ele parecia mais ser um aliado de oportunidades, entendeu? então por eu exemplo, achei que o Tokusatsu seria o filho da puta. Tá ligado? Aquele personagem que a gente tava comentando. Também. Porque Tinha ele cara. quando ele A hora chegou que ele pra se mim- aliou aos Bryden, eu falei, é agora. Então, porque assim, ó, pensa comigo, ele era um cara que ele tinha um cargo privilegiado, no governo, ele tinha dinheiro e ele tinha meios de encontrar os anéis que os Gozyugers não tinham. Eles não, tipo, se eles precisassem sair por aí, porque assim, até então os anéis vêm atrás deles, né? Mas se eles precisassem sair por aí desbravando os lugares para encontrar os anéis, lutando com outros réis para pegar os anéis, eles não teriam poder, digamos, financeiro para fazer isso, com a rapidez que o Tokunatsu tinha. Logo, ele é um antagonista dos Gozyugers, ele seria um antagonista dos Gozyugers. E quando ele se juntou com a equipe lá dos Noans, eu falei, pô, é para esse caminho que a série vai. Ela vai para esse caminho mesmo. Só que aí, o que o roteiro faz? O roteiro pega e fala assim, ele foi destituído do cargo porque ele tem uma espada. Ponto. Ele já não é mais governante. Usou um motivo real e justo. Mas, porra, mano, sabe, ele é ministro, tá ligado? Ele podia ter as armas que ele quisesse. Aí depois- foi uma Mas eles deram. Eles Justificativa levaram muito podre. ao pé da letra. Eles levaram justificativa podre aí. Era um migué. E aí veio aquele episódio da casinha, que era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Ah, até eles não me lembra colocarem aquilo, o anel dos não. Gold Eu não Ranger lembro pra fazer aquilo, um castelinho. Não aconteceu aquilo. Eu acho que não Cara, não me aconteceu. lembra Aquilo não. foi um delírio coletivo, Rodrigo. Não lembro Exato. aquilo. Cara, eu gosto de Bokenger, não me faz. Então eu já Não vou- estraga a minha lembrança de Bokenger, não, velho. Sim, Tá, meu pessoal. querido, eu concordo com Aquilo você. foi um delírio coletivo. Tokunatsu, sim, seria um antagonista muito foda para a equipe dos Gozyuger. Volta, HR. Volta. Hashtag volta HR. Volta. Não! Sem HR, eu não gosto do HR. Foda. Droga. Enfim, só pra terminar aqui os comentários. Ele, como o Zio Igor, parecia o pica-pau. E o comentário do Bebeto que ele botou aqui: eu tiro 1 ponto, pois teve Gariudo.
Sim, Cara, o Bebeto mas o é hater do Gariúdo. O Gariúdo, vamos dizer assim, só o fato dele ter feito uma trocação sincera com o Roeiro foi legal. Foi legal. O Gariúdo agora é o nosso Raider favorito, cara. E o Gabriel respondeu no nosso comentário. O sol, né? Sei. Aham, o sol. Isso mesmo. O sol. Porque a Arisa Sakamaki, cara. Arisa Sakamaki. Linda. Linda. Gente, chegamos ao final da nossa live. Só acho que deveria, em consideração a ela, deveríamos ressuscitar o Gatas. O que? Ah, Nossa. Só se for em vídeo. deixa isso quieto. Vamos amadurecer essa ideia mais à frente. Você vai responder a CPI na semana que vem, tá? Você não vai Narutaki. escapar. Narutaki vai pra CPI. Você não me escapa não, tá? Meliante.